vocês que eu ia trazer esta apostila, em que eu abordo aqui em três redações um único assunto, que é o aborto, certo? Legalização do aborto, a descriminalização do aborto, mas a intenção principal é nestes dois, na verdade, três textos, trazer para vocês exemplos que diferenciam o texto argumentativo do texto dissertativo, certo? Parafraseando aquele meu aluno que disse assim: Diego, ao final de tudo que eu faço é uma dissertação. Aí eu lembro a vocês que ao final de tudo, simplesmente fazer uma dissertação é muito arriscado. Principalmente quando eu pego um corretor que ele é minucioso, ele é detalhista, ele pega a nossa redação com o intuito de verificar se eu tenho realmente noção de redação, noção de técnica redacional, certo? Noção de interpretação e principalmente atenção. Lembro a vocês que toda prova tem um comando e esse comando determinará se eu deveria escrever uma dissertação, uma argumentação ou a última possibilidade, que é o texto dissertativo argumentativo, certo? Lembro a vocês também, e eu acredito que seja esta a melhor frase que significa, vamos colocar assim, representa o texto dissertativo, é uma frase, na verdade, versos da música Ideologia, de Cazuza. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro, Pessoal, o texto dissertativo é este texto em que eu não preciso me expressar de forma opinativa. Eu não terei nenhuma intenção de opinar sobre o que apresentar uma opinião, certo? Acerca do que eu penso. O texto dissertativo é o texto em que eu informo o corretor. É como se o corretor não conhecesse nada sobre o assunto e ele então estivesse ali intencionado a conhecer o assunto, conhecer as características, os fatos daquele determinado tema. Tá certo? Já o texto argumentativo é o texto em que eu, do início da redação até o final, eu me posiciono. Eu tenho que me posicionar a favor ou contrário a um determinado assunto. Mas eu preciso me posicionar. E ainda mais, convencer o corretor. Convencer acerca do assunto. Corretor, veja, você acabou de ler 10 redações. Agora você vai ler a minha e pronto. Eu tentarei convencer esse corretor de que o que eu estou apresentando como opinião é a melhor opinião a ser levada a sério, certo? É o melhor posicionamento. É algo que eu digo assim, é tentar comprar a alma do corretor. A alma do corretor está à venda, está a leilão, e agora eu tento comprá-la. E eu vou comprar com a melhor argumentação, com o melhor debate, tá certo? Com o melhor posicionamento do ponto de vista. Nesta apostila, eu quero que vocês acompanhem aí, eu separei, aqui eu montei um quadro comparativo do texto dissertativo e do texto argumentativo. Uma comparação entre os dois tipos de texto. Coloquei aqui algumas características. Estas características não estão aqui esgotadas, não são taxativas, meramente taxativas. São exemplificativas. Eu estou aqui exemplificando e deixei até um espaço, certo? Um espaço aqui, caso tenhamos novidades, poderíamos então colocar aqui, acrescentar. Tá ok? Vamos fazer assim, eu vou ler a primeira característica, vocês acompanham, depois eu vou ler a característica da modalidade oposta. Ao texto dissertativo, não haverá necessidade de apresentar um ponto de vista. É como eu falei para vocês. É como se o corretor ele desconhecesse o assunto
não sabe nada sobre aquele assunto, e então eu vou tentar simplesmente apresentar o assunto. Eu tenho essa obrigação, apresentar o assunto, apresentar os fatos, meramente explicar ao corretor como procede, como decorre aquele assunto, tá certo? Já o texto argumentativo, no texto argumentativo o aluno deverá tomar um posicionamento favorável ou contrário ao tema. Vocês verão nessas duas redações que eu trago nesta primeira página, que para a redação argumentativa em que eu sou contrário ao aborto, eu serei contrário do início ao final, certo? Sempre apresentando ali aspectos contrários ou aspectos favoráveis ao aborto. Exatamente. Está equivocado. Aí volto a observar o comando da prova. Se o comando da prova estabelece lá, produz uma argumentação, produz um texto argumentativo sobre determinado assunto, então eu já estudarei, já analisarei a minha redação com um posicionamento pré-formulado. Serei a favor ou serei contrário àquele assunto. E então montarei a minha redação apresentando os aspectos, ou favoráveis ou contrários. Vai depender do que eu entendo como sendo mais apropriado para trabalhar aquele tema. Tá certo? Perfeito. Para o texto dissertativo, você deverá mostrar os motivos que tornam o tema polêmico, a repercussão na sociedade, como a sociedade entende o assunto, como a sociedade entende o tema, tá certo? O tema principal da redação. Vejam só, é a sociedade. A partir da leitura do texto acima, produza uma redação dissertativa sobre a implantação da pena de morte no Brasil como forma de diminuir a criminalidade. Pronto. É um texto dissertativo. Eu tenho um tema específico. E agora? Como é que eu vou proceder? Como é que eu vou trabalhar? Querem uma dica? Que tal colocar parte da sociedade jurídica acredita que o simples fato de implantar a pena de morte no Brasil não reduziria por completo a criminalidade? Vejam que não sou eu que estou afirmando, é a sociedade jurídica. Então, turma, entendam que eu estou tirando o peso da responsabilidade de defender uma ideia das minhas costas. Ó, corretor, não sou eu que estou afirmando, é a sociedade jurídica, a sociedade legalista que apresenta isso. Certo? Eu dei um exemplo da turma da tarde, vou passar para vocês. Quando eu produzi o meu texto, o meu ensaio de monografia, né, foi sobre o papel coercitivo do Estado e dos seus agentes públicos. Resumindo, o poder de polícia que a administração pública tem em, por exemplo, chegar em um estabelecimento inadequado para o funcionamento, chegar e fechar tudo. Esse poder que ele tem. Aí, nesse ensaio, eu citei lá Michel Foucault, Microfísica do Poder, citei Michel Foucault, Vigiar e Punir. Minha monografia. Vocês entrarão na universidade. 5 anos depois, vão montar um texto monográfico, né, uma monografia. E a intenção, vejam só, não sou eu que estou dizendo, eu analiso um assunto a partir do que outras pessoas escreveram a respeito daquilo, tá certo? Porque o que os outros estudaram, analisaram acerca de um assunto,
serve como embasamento para reforçar o